Fala galera, seja bem-vindo a mais um Café com Visão. Segunda-feira, 6h30 da manhã. Hoje é um dia muito importante para alguém que entende da parte de Deus, que foi chamado para ser exitoso em tudo aquilo que faz. Eu espero que os últimos 2 episódios tenha ajudado você a enxergar o que é escolha, quais são as implicações que uma escolha pode produzir na sua vida. Então você não pode, como eu disse, eu cortei meu cabelo, em 2 meses cresceu. Então é uma escolha que me deu uma consequência ali, um problema, mas depois resolveu o problema. Mas existem algumas escolhas que são irreversíveis as consequências. Eu espero ter te ajudado de alguma forma a pensar, a meditar, a avaliar um pouco da sua vida e das escolhas que estão diante de você. Como eu li Salmos 23, que eu creio piamente que Salmos 23 é um pouquinho do coração da Maria e do coração da Marta. O coração da Maria é aquela que se permite ser conduzida, que vive no descanso de Deus, que o Senhor guia Maria, ela senta para ouvir, o Senhor libera a vida dela. E Marta é aquela que, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, é aquela questão: errou, volta aqui, tem perdão para você e vamos recomeçar. Eu lembro uma vez uma história de um cantor, você com certeza já ouviu em algumas pregações minhas essa história. O cara cantou, famoso, e o pessoal gritando: Bis, repete de novo. Ele falou: nossa, eu sou demais. Cantou novamente: Bis, repete de novo. Não, deve ter alguma coisa de errado. E perguntou para uma pessoa no palco ali: por que o pessoal está gritando Bis, repete de novo? Gostaram muito da minha música? Ele falou: não, é porque você está errando na mesma nota. Então eu vou dizer que os erros da sua vida, que as consequências que você carregou, sejam um meio de aprendizado, não de condenação. Mas esse aprendizado leva você a escolher de uma forma diferente. E eu gostaria hoje, para concluir esse assunto, falar para você sobre as suas escolhas, na verdade, denunciam os valores que você tem. Então, quando você vai lá e compra um iPhone 14, então o que você gasta naquele dinheiro revela os valores que você tem. O que você compra, o que você veste, o que você conversa, quem você segue nas suas redes sociais. Eu deixo de seguir muita gente em tempos, porque perdeu o rumo, não tem a ver comigo, mudou a cabeça, desvirtuou, porque eu entendo piamente que nada é neutro e tudo é uma comida. E a comida vai produzir a sua identidade, e a sua identidade vai levar você a fazer as suas escolhas. Por isso, nada é neutro. Eu gostaria aqui de explicar para você aqui alguns fatores básicos, porque muitos fazem escolhas erradas. Como fazer as escolhas corretas. Olha que interessante, quero colocar alguns pontos para você. O primeiro ponto: existem pessoas que fazem escolhas por vista. Então você pega ali Abraão e Ló. Qual foi o fundamento, a base em qual Ló fez a sua escolha? Simplesmente ele escolheu as campinas porque a vista era muito melhor. Mas a Bíblia diz que existem coisas que parecem boas, mas o final não é bom. Então você precisa, quando você for fazer uma escolha na sua vida, não fundamentar ela por vista, mas por fé, por percepção, por maturidade. Lembro uma vez, quando eu fui comprar um carro, o que me levou a escolher o carro foi a vista, bonito, painel, fundiu o motor. Então não escolha as coisas mais importantes da sua vida por vista, porque ela simplesmente vai trazer muitos problemas, como trouxe para Ló. Esse é um primeiro pilar. O segundo pilar aqui de alguém que faz uma escolha, ele faz a escolha somente para constar. Ele vai para a igreja por ir, ele lidera por liderar, ele dizima por dizimar, ele está casado porque está casado, ele não põe o coração dele. Então é o segundo grupo de pessoas que fazem escolhas. Eles fazem escolhas somente para constar. Eu tenho que ir, eu tenho que fazer, aí ele vive uma vida, uma capa, mas do coração dele ele não quer aquilo. Esse é o segundo motivo que muitas pessoas fazem escolhas erradas também. Então vai chegar uma hora que se torna tão pesada aquela escolha que você vai perder tudo. Então você pega ali o irmão do filho pródigo. Ele trabalhava para constar. Ele era filho para constar. Ele acordava de manhã para constar. Até o momento que foi denunciado
Houve uma festa porque o irmão do filho pródigo voltou para casa. Nesse dia, ficou insustentável continuar vivendo daquela forma. Aí cedeu, desabou, você já conhece a história, grande conflito familiar naquela casa. Então, quando você é casado só por ser, liderar só por liderar, as adversidades, as tribulações, as grandes crises da vida vai se tornar insustentável. Por isso tem que fazer com o coração. Viva dias felizes, ame a vida, lidere, coloque. É para você fazer escolhas, não somente para constar, você tem que ter uma visão correta. Todo mundo fala, casamento é muito ruim, igreja só usa as pessoas, né? Assim, então você casa, se envolve na igreja, pastor tudo ladrão, rouba a igreja. Então você não quer se envolver muito, e quando você se envolve, você não se envolve com tanta alegria, porque tem um vírus dentro de você. Para você viver dias felizes, você não pode viver com nenhum tipo de vírus dentro de você. Então você vai no médico, o médico fala, você está doente, toma esse antibiótico aqui. Então você vai tratar para que você possa voltar ao seu vigor e continuar vivendo. Eu lembro quando eu peguei Covid-19, eu não tinha fome, então eu levantava por levantar, era só a carcaça, não tinha ânimo nenhum. Mas quando eu fui passando por um processo do meu tratamento, eu voltei a viver. Então preste atenção, lidere com alegria, seja casado por alegria, empreenda por alegria, não escolha somente por constar, tá vendo? Outro fator aqui, tem gente que escolhe por autopreservação. Então você pega ali o jovem rico, ele queria algo a mais com Jesus, mas vivia uma vida de muito autopreservação. Não queria se doar completamente, ele queria seguir da forma dele. Então tem pessoas que fazem isso, eles se doam pela metade, eles fazem pela metade, porque eles vivem uma vida de autopreservação. E o outro grupo aqui é aquele grupo que ele escolhe por experiência. Então ele não deu certo no casamento, ele nunca mais quer casar. E sai aconselhando as pessoas que casamento não é bom. Não, eu não quero liderar porque eu fracassei. Então, toma muito cuidado, porque todas as coisas cooperam para o seu bem. E às vezes você bateu a cabeça, você errou, você falhou, porque você estava aprendendo. Então alguém começa a andar de bicicleta. Ele vai cair, vai bater a cabeça. Por quê? Porque ele não sabe andar de bicicleta. Então ele vai cair, vai tropeçar. Então ele não pode pegar aquela experiência e decidir a vida dele por aquela experiência, porque não vai ser uma coisa muito bacana. Então por isso, você também não pode escolher por experiência. Então você precisa viver a sua vida em função de um propósito. Então recapitulando aqui, então é muito importante você entenda. Viva com alegria. Não escolha por vista, escolha por um propósito. Eu lembro, olha o primeiro fator aqui, que é você não escolher por vista. Quando eu comecei a servir a Deus, eu fui para um seminário. Eu tinha um empresário, eu tinha uma carreira. Então eu abri mão disso para morar numa casa junto com outros jovens para ser treinado para ser pastor. Não tinha nada visivelmente falando que atraísse um jovem, mas eu percebia que Deus estava me chamando para viver em função de um propósito. Então às vezes o propósito, a vista não é boa no começo. Como a Bíblia diz que é melhor como você termina e não como você começa. Tem muita gente que não escolhe porque a coisa não é muito boa no começo. E porque não é muito boa, eu falo, não quero. Mas o que importa é como você termina e não como você começa. Outro fator que eu compartilho aqui, não faça para constar, porque você vai desistir. Você vai desistir de muita coisa, porque vai ficar pesado por dentro. E essa outra questão que eu compartilho com você, não viva uma vida de autopreservação. Vá para valer, seja intenso, seja fervoroso, seja apaixonado por aquilo que você faz. Mergulha de cabeça. Que Deus abençoe a sua vida. Eu espero que nesses 3 episódios que eu compartilhei sobre escolhas, possa ter te abençoado de alguma forma. E que você possa entender que não tem como você fugir da morte e nem das escolhas. Por isso, seja transformado, se permita avançar. Quando você mora no 15º andar, você tem uma visão ampla, mas é muito mais caro. Então eu vou dizer, sofrimentos e tribulações, como faz parte do processo de crescimento, é muito dolorido, mas te dá uma outra visão sobre a vida. Muitos pararam no meio do caminho, a célula parou, o casamento parou, finanças, tudo parou, porque você parou de se transformar, porque você talvez escolheu a autopreservação, não quero, não concordo, tô ferido, tô machucado, aí você vive em função de si, para de se transformar, então você perde a visão. Perdendo a visão, vai fazer escolhas erradas, mas tem escolhas
que parece, né, naquele momento que não tem nenhuma consequência, mas depois de um tempo você percebe o dano que você causou para o seu casamento, o dano que você causou para o seu ministério, o dano que você causou para a sua vida financeira, em todas as áreas da sua vida. Por isso, não se engane. Tem escolhas que elas parecem que foram boas, mas lá na frente vai trazer muitos problemas, assim como foi com Ló. Que Deus te abençoe poderosamente e até o nosso próximo episódio. Deus te abençoe.